Olá, gente linda aí, abençoada por Deus. Se você acompanhou o vídeo anterior que eu estava falando sobre a história de José do Egito, que era o filho mais novo de Jacó, com Raquel. Claro, depois quando ele está no Egito, nasce Benjamim, que se torna o filho mais novo de Jacó. Até então, José era o filho da velhice. E você olha lá no anterior, o que eu já falei. E agora vamos continuar aqui sobre a venda dele para a tribo dos ismaelitas, né? Que vinha a ser filha das, da descendência de Abraão com a escrava que ele tivera, né? E esses ismaelitas estão descendo para o Egito. E Rubem intercede junto com os irmãos por ser o mais velho. Haja vista que eles queriam matar ele. Já tinham colocado ele num buraco, dado um pouco de pão e seco para ele, para que não morresse de fome. Extraviaram as vestes, se encontraram com um animal, para dizer que tinham encontrado as vestes ensanguentadas, que uma besta fera tinha matado José, e levaram essa boa notícia para Jacó, né? Claro que nós sabemos que a intenção era de exterminar com José, porque eles tinham inveja de José. Aí o pai chorou, né? A morte do filho que estava vivo, sem saber que os filhos estavam mentindo para ele, omitindo e mentindo, escondendo a verdade. Jacó sendo levado pelos ismaelitas para a terra do Egito, não sei quanto tempo, quantos meses caminharam até chegar lá, né? Porque até quando Moisés traz de volta o povo, depois de 450 anos dessa época, traz de volta para a terra prometida, por mão de Deus, eles levam 40 anos para voltar. Claro que eles fizeram muitas voltas, caminharam em círculo, se perderam no caminho. Mas vamos resumir. Os ismaelitas, como compraram José da descendência de Jacó, hebreu, de das 12 tribos de Israel, ele é vendido de novo para um capitão do exército egípcio que servia ao faraó. O nome dele Potifar. Quer dizer que José já virou uma moeda de troca, né? Eles venderam por um valor, compraram por um valor, já venderam por outro valor, restituíram o que eles investiram em José, sei lá quanto foi, né? O valor que foi comprado. 30 moedas de prata era um preço. Não sei se foi esse o valor, mas compensatório para os ismaelitas vender José, jovem, 17 para 18 anos, para ser um serviçal na casa de Potifar. José começou a trabalhar para Potifar, sendo um escravo. E na medida que ele ia fazendo as tarefas, as coisas iam sendo com resultado positivo e as coisas iam abençoando. A casa, a fazenda, a propriedade, a criação, as plantações, tudo o que José fazia se multiplicava. De tal forma que Potifar, recebendo essas notícias e vendo ele mesmo com os próprios olhos, notou que ele merecia uma posição melhor, colocou ele de chefe dos outros escravos, para que sobre a responsabilidade de José atendesse o trabalho que era para ser executado, que provavelmente teria um resultado melhor. Isso não demanda nos escritos sagrados quanto tempo levou isso, para que isso acontecesse. Se foi um ano, se foi 6 meses.
isso não traz o relato. O fato que aconteceu assim, conforme está registrado no livro de Gênesis, e a história de José, ela está entre o capítulo 37 até o 50. Relata toda a história de José, seu pai Jacó e seus irmãos. E o fato que aconteceu com ele lá, desde o momento que ele foi colocado dentro de um buraco para ser morto, depois vendido para os ismaelitas, foi para a casa de Potifar, e até que a esposa de Potifar, por uma razão dela, não se conjectura aqui o fato do tempo da época, de ter tentado ter relações sexuais com José, não tendo êxito. José trabalhava como escravo e temia alguma coisa que acontecesse com ele por estar se envolvendo com a mulher do patrão. Então o que acontece? Ele recusa, foge, de tal forma que uma das investidas dela, ela fica com as túnicas dele nas mãos. Mais uma vez a túnica de José. A primeira é colorida que recebeu do pai Jacó, que os irmãos com ciúmes tentaram matar ele, não mataram porque Rubem interviu. Sangraram um animal, um cabrito ali, misturaram sangue nas vestes e levaram para o pai, dizendo que uma besta fera tinha matado José. Se encontraram as vestes ensanguentadas e não encontraram o corpo. E agora a mulher de Potifar pega as vestes dele e grita para os guardas que José estava tentando pegar ela à força. Potifar chega do campo, recebe a informação, lamenta muito o fato ocorrido, porque ele delegou missão para José no entendimento dele e acabou sendo enganado. Ele, ouvindo a mulher mentindo para ele, acreditando nela, assim como Jacó acreditou nos filhos. Mas o que acontece? Potifar leva ele para a cadeia, para ser preso. E essa cadeia havia outros presos. E fala que a cadeia era um buraco, e o buraco era para dentro de uma caverna, e os guardas ficavam na parte superior, e eles ficaram fechados nesse buraco a ferros, para não poder se movimentar muito longe nem tentar escalar para sair do ambiente. E nesse buraco 2 estavam junto contra outros, mas esses 2 que se aproximaram de José e começaram a conversar um com o outro, e estavam angustiados porque tiveram um sonho de noite. O padeiro teve um sonho que ele carregava cesto de pão sobre a sua cabeça e as aves do céu vinham e comiam o pão sobre a sua cabeça do cesto. Já o copeiro mor sonhou que eles, na mão de Faraó, ele espremia cachos de uva no cálice de Faraó, que tomava o suco direto da mão do copeiro, espremendo as uvas. Eles estavam angustiados com esse sonho, contavam um para o outro e não sabiam interpretar. José disse: meu Deus me diz o sonho de vocês, revela. Aí eles quiseram saber, e José contou que o sonho do copeiro e do padeiro eram o significado. Do padeiro, que em 3 dias seria morto, cortado a sua cabeça, e que em 3 dias o copeiro seria libertado. E assim aconteceu. Nos acompanhe aí no vídeo, que essa história é longa, bonita, triste ao mesmo tempo e bonita, mas dá uma lição para nós todos. Nos acompanhe aí no canal. Na sequência continuarei esse fato registrado no Cano Sagrado, no capítulo 37 ao 50, a história de José do Egito. Shalom.